O pesquisador Eduardo Calil, PhD em Linguística, já publicou dezenas de artigos em sua área, integra o conselho editorial de importantes periódicos e participa de diversas bancas examinadoras na graduação e na pós-graduação. Ele é o nosso convidado neste segundo bloco e conversa comigo agora sobre a sua vasta produção científica aqui no Brasil e no exterior e sobre a importância da escrita científica para a comunidade acadêmica. Professor Eduardo, em que momento você despertou para a produção científica? Bom, Anete, eu comecei a trabalhar, desde que eu entrei no programa de pós-graduação lá em São Paulo, na Faculdade de Educação. O meu primeiro trabalho foi lá em 1989, quando eu fui para um congresso lá na Argentina, em Buenos Aires, e acabei publicando o trabalho que apresentei lá. Desde então, e era o trabalho do mestrado, desde então eu sempre tenho tido algum contato, alguma saída fora do Brasil para fazer apresentações de trabalho. Nos últimos anos tem se intensificado um pouco, eu diria, como resultado dos pós-doutoramentos que fiz, Fiz dois pós-doutoramentos que permitiu a interação com pesquisadores, particularmente pesquisadores franceses. Em sua opinião, professor, quais são os desafios da escrita científica? Os pesquisadores brasileiros, por exemplo, têm muita dificuldade em escrever e ler em outros idiomas, e isso acaba emperrando um pouco esse trabalho nas academias? Olha, eu não sei se... Eu creio que os pesquisadores leem, acho que a leitura não é tão difícil de artigos, sobretudo em inglês e francês. O problema maior está em a gente ter apoio necessário das instituições de fomento, porque é muito difícil escrever em outra língua, Você precisa dominar muito bem o idioma para escrever em outra língua. Então a gente recorre a traduções de trabalhos, E isso tem um custo significativo quando você tem um trabalho aceito para publicar numa revista estrangeira. O outro aspecto é você estar dentro de alguns parâmetros exigidos pelas revistas internacionais, Alguns certos rigores metodológicos que são um pouco diferentes das publicações no Brasil, nacionais. Você já publicou dezenas de artigos científicos em diversos periódicos renomados aqui e também no exterior. A quantidade de publicações e citações dos seus artigos em outros trabalhos é importante mesmo? Sem dúvida, a gente é avaliado como pesquisador, tanto pelo próprio programa no qual você está vinculado, como no meu caso em particular, avaliado pelo CNPq, uma vez que eu sou pesquisador do CNPq. Então eu preciso manter de uma certa forma a produção de conhecimento que vai ser refletida na divulgação desse conhecimento para os meus pares, através de congressos, através de participação em eventos e através de publicações. Agora, quais temas você desenvolve com mais frequência em seus artigos? E como é que está o acesso, professor Eduardo, da comunidade acadêmica brasileira a essas revistas e a outros periódicos científicos na sua área, por exemplo? Bom, eu trabalho com processo de criação em alunos recém-alfabetizados, Seria alunos entre 7, 8, 9, 10 anos, que acabaram de se alfabetizar quando escrevem textos, sobretudo quando inventam textos que não é uma reescrita de uma história que eles já conhecem, mas que é algo que eles elaboram durante uma atividade, uma proposta didática de criação, seja de poesia ou de fábula ou uma história inventada. Esse tema de pesquisa que foca a questão da escrita em curso, porque a tecnologia que a gente trabalha não com exatamente o produto do aluno, ou seja, com o texto que ele acabou de escrever, mas a gente trabalha com o processo da escrita dele. A gente geralmente filma ou grava em áudio, o momento que ele está escrevendo e dialogando com o seu companheiro, com o seu colega. E a gente analisa esse discurso. Esse objeto de pesquisa ele tem uma particularidade, ele é bastante específico, porque ele não é muito reproduzido, ele não é muito comum você encontrar esse tipo de metodologia em artigos, em trabalhos no exterior. O que a gente faz aqui tem uma certa originalidade em relação ao que acontece no exterior. E muitas vezes as pessoas do exterior olham com bons olhos, digamos assim, com muito interesse sobre esse tipo de metodologia que a gente tem desenvolvido atualmente no Brasil. A gente sabe que além das revistas, dos periódicos, as produções científicas também são divulgadas em congressos da área, uma oportunidade, um espaço para isso também, professor? Como é que acontece, em linhas gerais, a produção dos artigos e trabalhos para esses eventos?
Bom, primeiro tem que submeter os artigos, os trabalhos aos congressos, uma vez que os congressos aceitam os trabalhos, você faz o texto, né, faz um texto que vai ser avaliado e vai ser publicado nos anais desses congressos, ou, né, dependendo de como tem acontecido mais recentemente, alguns desses textos são selecionados, alguns dos trabalhos apresentados nesses eventos internacionais são selecionados e publicados num livro, não exatamente em anais dos eventos, né? Há uma seleção que é publicada no livro. Os anais publicam geralmente todos os trabalhos enviados. Uma publicação de um livro há uma seleção dos melhores trabalhos para serem publicados, né? Essa é uma forma de fazer a publicação. Agora, para a gente encerrar, infelizmente, em linhas gerais, como é que o senhor avalia a qualidade da nossa produção científica? Os jovens precisam ser mais estimulados para isso? Bom, do ponto de vista internacional, eu acho que a gente tem que fazer um grande esforço, sobretudo pensando nos jovens que estão chegando, nos pesquisadores que estão sendo formados, em relação ao domínio da língua, né? Nós temos pouca tradição, digamos assim, na nossa escola de formação do aluno na língua inglesa, que a língua inglesa, ela é hoje a referência para qualquer congresso que você vai. Você vai em Portugal, o congresso é em inglês. Você vai na França, o congresso tem a língua inglesa como língua referência. Então, é necessário saber o inglês. Isso é uma condição para todo mundo aqui, todos aqueles que queiram ser pesquisadores, tem que dominar, pelo menos do ponto de vista da leitura e da fala, da conversa, tem que dominar a língua inglesa, né? Eu acho que esse pode ser, talvez hoje seja o maior empecilho para essa moçada que está chegando agora e que quer se tornar pesquisador, né? Professor Eduardo, muito obrigada por sua presença, pela participação aqui no Escola Viva e por compartilhar conosco as suas experiências, o seu vasto trabalho em sua área. Muito obrigada, viu, professor? Eu que agradeço, né? O Escola Viva desta semana vai ficando por aqui. Lembrando que você pode conferir as nossas reprises de terça a sexta, sempre ao 12:30. Muito obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.